Se o sono não fosse uma coisa normal, seria provavelmente uma substância proibida, porque não há droga no mundo que te faça ganhar músculo, construir memória, recuperar o corpo cansado e ainda melhorar o humor, como o sono faz. Mas se tem tanto suplemento para dormir na moda, rotina matinal, cheirinho de cabeceira, é porque a gente também vive uma epidemia dos distúrbios de sono. A gente sabe como nunca da importância do sono e ainda assim a gente nunca dormiu tão mal quanto agora. Sobre sono, performance e soluções, eu falo agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseado na ciência de forma descomplicada. Para quem já curte o canal, já está inscrito, ainda tem a opção de se tornar membros do canal. A gente recebe muita pergunta em todos os nossos vídeos, a gente não dá conta mais de responder para todo mundo. Se você for membro, você sempre vai ter prioridade na resposta das perguntas. Além disso, os membros recebem os nossos vídeos mais cedo, então eles assistem um conteúdo exclusivo antes de todo mundo, que é algo muito, muito legal. Bom, vocês sabiam que o Federer já declarou que ele dorme 12 horas por noite? O Bolt, o homem mais rápido do mundo, declarava que dormia 10 horas por noite. E tem umas declarações estranhas do Cristiano Ronaldo falando que ele tira 5 cochilos por dia. O sono é provavelmente a melhor droga legalizada para melhora do desempenho, do qual muitos atletas não abusam o suficiente. Apesar de hoje a gente ter muito conhecimento, mais do que nunca, sobre a importância do sono, a gente vive uma epidemia relacionada a seus distúrbios. Que seriam os distúrbios do sono? Insônia, sono interrompido, poucas horas de sono. E a gente já sabe que esse é um dos maiores desafios de saúde pública que a gente vive nesse século. E a nossa parceira Adentro, que oferece esse vídeo, pode ser uma solução para te ajudar a dormir melhor. Adentro tem mais de 70 ativos de plantas naturais e muitas soluções interessantes que podem ajudar a melhorar a qualidade do sono. Uma delas que eu adoro é a ashwagandha, é a que eu tenho usado tem uns 3 meses e eu gosto muito. A gente tem vídeo sobre a ashwagandha aqui no canal. E Adentro também tem um composto próprio chamado sono. Nesse composto tem valeriana, passiflora, camomila e também é bem interessante para melhorar problemas relacionados ao sono. Então, o link tá aqui na descrição do vídeo e vocês têm um desconto super especial usando o cupom FALALU para qualquer produto da Adentro. Bom, se o sono não fosse uma coisa normal, como eu já disse, ele seria uma substância proibida, porque ele é algo muito poderoso na caixa de ferramenta e muita gente usa pouco e usa mal. A maioria dos atletas profissionais dão o valor necessário para o sono porque eles precisam disso para performar bem. Mas nós, amadores, praticantes de atividade física, dentro de uma rotina de trabalho, de tudo mais que tem na vida, a gente acaba muitas vezes desperdiçando e, pelo contrário, usando muito mal o nosso sono. Eu trago aqui resultados das pesquisas dos últimos 10 anos muito interessantes sobre sono e desempenho esportivo. Mas, além disso, essas pesquisas mostraram que os praticantes de atividade física dormem menos que a população normal. Em média, 6,5 horas versus 7,1 da população que não treina. E a gente sabe que isso é ainda mais frequente nos atletas amadores, nas pessoas que praticam atividade física em complemento à sua vida normal. E as pessoas que treinam, na verdade, precisam de mais horas de sono do que quem não treina, principalmente para uma boa recuperação e algumas vantagens que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas por que quem treina acaba dormindo menos que a população normal? Principalmente para conseguir colocar o treino na vida. Muitas pessoas começam a treinar cedinho porque precisam trabalhar, cuidar da família e acabam abrindo mão de um horário de sono mais cedo à noite. E aí a gente tem uma conta que não fecha, porque a pessoa que precisa dormir mais é quem está dormindo menos ou tendo um sono insuficiente. E isso pode levar a comprometimentos muito importantes para o que a gente teria de benefícios associados à atividade física. Vamos falar rapidamente sobre o ciclo de sono e entender por que ele é importante. A maioria dos especialistas concorda que um adulto precisa, em média, entre 7 a 9 horas de sono por dia. Isso varia muito entre pessoas por questões genéticas e pessoais. E durante o sono, quando você dorme, você passa por vários estágios que coletivamente formam o ciclo do sono. E, em geral, ele tem 3 estágios, que começam com o sono leve, tem o sono profundo, que é onde, de fato, o nosso corpo se repara, e depois disso, a gente tem o sono de movimento rápido dos olhos, o famoso sono REM, que é a fase onde acontecem os sonhos. E esse ciclo, em geral, demora mais ou menos 90 minutos para completar as 3 fases. Por isso que muitas vezes a gente acaba tendo leves acordadas quando a gente termina um ciclo. E a gente consegue perceber que quando a gente completa o ciclo inteiro, é que a gente tem um despertar mais suave. Diferente, por exemplo, quando a gente é despertado no meio de um sono pesado, onde você não deveria ser acordado.
Agora, quando a gente escuta do Federer que ele dorme 12 horas por dia, muito provavelmente não é que ele faz um único bloco de sono contínuo. Ele considera as horas de sono noturnas e também um cochilo ou uma soneca, que aí ele engloba mais 1 ou até 2 ciclos de sono aí durante o dia. E por isso esses atletas profissionais fazem com muita frequência o famoso cochilo ou a soneca, porque ele acaba ganhando um ciclo ou 2, se for o Cristiano Ronaldo até mais, dessas horas extras de sono que vão ajudar a ganhar performance. Mas vão mesmo? Vamos falar sobre os estudos que mostram o resultado de sono e performance esportiva. Bom, esses estudos mostram que o sono está relacionado com metabolismo, função endócrina, condição atlética, até resultados cognitivos. Por exemplo, sensação de esforço na atividade física. A gente tem essa revisão sistemática que foi publicada pela Sports Medicine em 2023, que incluiu 25 artigos que avaliaram desempenho físico e sono. A maioria dos estudos foi feito comparando, então, uma população que dormia pelo menos 7 horas e meia versus grupos com restrição de sono. Então, eram estudos controlados. Um grupo dormia o suficiente, o outro grupo só podia dormir 3 ou 4 horas por noite, dependendo do protocolo. E eles comparavam o que acontecia com o desempenho atlético. E o estudo mostrou que quem teve a restrição de sono, dormiu pouquinho, teve uma frequência cardíaca maior acúmulo de lactato, uma queda no VO2 máximo e, por exemplo, nos testes feitos com bike, uma redução direta da potência média durante o teste. O grupo que não dormiu tinha uma sensação de esforço muito maior. Então, ele corria, pedalava, que na mesma velocidade que o grupo que tinha dormido bem, ele tinha uma sensação de que ele estava muito cansado. Isso está associado ao famoso cansaço mental, ou fadiga mental, que impacta muito negativamente todos os treinos e o desempenho no esporte. Outro problema que esse estudo identificou é a questão do sistema imunológico. Quando os atletas ou praticantes de atividade física dormem pouco, eles têm um problema relacionado à função do sistema imunológico, o que aumenta o risco de ter doença. Então, um combo que não fecha é muito treino, pouco sono. Chance de ficar doente é altíssima. Por fim, sono e saúde mental. O estudo mostrou também que pessoas que praticam atividade física e dormem pouco têm mais ansiedade, mais depressão, queda da concentração e aumento do cansaço ao longo do dia. Quem nunca viveu essa fase, onde você não está conseguindo dormir bem, mantém os treinos e aí depois do almoço, por exemplo, você está completamente desprodutivo, não consegue fazer mais nada. Durante o sono, também existe produção hormonal. Durante o sono que a gente tem produção de testosterona, estrógeno, progesterona e a regulação desses hormônios. Então é muito frequente um atleta reclamar de ter níveis baixos de testosterona, mas ele, por exemplo, está negligenciando o sono e só o fato dele corrigir as horas de sono já vai fazer com que ele eleve seus níveis de testosterona. E outro ponto fundamental é a recuperação. Durante o sono, por exemplo, é que a gente tem o metabolismo do glicogênio e a concentração de glicogênio ali no músculo, que vai permitir com que a gente treine bem no dia seguinte. Tem um estudo que mostrou que quem não dorme bem tem em média 200 milimoles de glicogênio por quilo de músculo versus 310 em quem dorme adequadamente. Ou seja, o cara já acorda muito mais apto a performar melhor, porque ele dormiu direito e tem mais glicogênio. Durante o sono também que a gente faz proteína, que a gente constrói músculo. Então é nesse momento que a gente tem maior secreção de hormônio do crescimento, testosterona, cortisol, e a gente fica forte e a gente tem os benefícios do treino. Ou seja, treinou e não dormiu, é como se você estivesse jogando fora tudo que você fez ao longo do dia. Sabemos que o sono é importantíssimo, mas e aí? Como é que a gente faz para medir? Hoje a gente tem as famosas tecnologias wearable, ou seja, coisas que você usa que conseguem medir precisamente como é que está o seu sono, principalmente através de relógios ou dos anéis. E essa tecnologia dá informações impressionantes sobre o nosso sono, quantidade de sono leve, de sono profundo, de sono REM. E hoje, então, não tem mais desculpa para quem quer saber como está dormindo. Além, obviamente, da gente conseguir entender o nosso corpo, as nossas sensações. Pra vocês terem ideia, em 2020, a NBA comprou 2.000 anéis Oura para seus jogadores, para monitorar o sono de todo mundo, porque esses caras, estão envolvidos em muitas coisas fundamentais para o esporte americano e não custava nada ter uma ideia precisa de como está o sono dos atletas profissionais. Uma questão em relação a esse monitoramento do sono, que está realmente muito mais simples e mais presente na vida do atleta amador, é que ele não vire uma obsessão. Já existe até um termo médico para isso, que é chamado de ortossonia. É um aumento da ansiedade, do estresse criado por problemas da medição do sono. Então, uma pessoa que viu que o sono teve uma qualidade ruim ou que está marcando que a quantidade de sono foi suficiente, ela começa a ficar ansiosa, estressada. Isso até prejudica o sono e a performance, porque ela fica muito noiada com esses números. Então,
Usem os números para melhorar a sua qualidade do sono, para conversar com o seu médico, seu técnico, mas não para ficar noiado em relação a isso. E agora, para fechar, eu vou dar algumas dicas, então, para resolver os seus problemas de sono. Então, primeiro você faz essa avaliação global, com ou sem algum device, né? Não precisa do relógio ou do anel para medir como está seu sono. Você sabe se você está dormindo pouco e ficando muito cansado. E aí, vamos começar com as dicas que de fato funcionam e são muito, muito úteis para quem tem problemas de sono. Primeiro, estabelecer uma rotina para que você alcance a quantidade de sono que você precisa. Você sabe que horas você precisa acordar para treinar, porque você tem trabalho, tem a vida e você quer treinar antes do trabalho. Feito isso, decidiu, vou acordar às 5, às 6, você tem que calcular dali para trás que horas você precisa dormir. Não adianta entender que você se sente bem com 7 ou 8 horas de sono e tentar dormir meia-noite. Você vai precisar dormir às 10 da noite. E aí é começar toda noite a deitar no mesmo horário e manter o horário de acordar até que isso vire um hábito e seu corpo se acostume com esse horário e que você consiga cada vez mais pegar no sono nesse horário mais cedo que você se propôs. Inclusive é interessante que você não fuja muito desse horário nos finais de semana também, para que essa rotina persista e o corpo se adapte ao horário que ele vai iniciar o sono. No começo pode não funcionar, mas eu vou dar algumas dicas que vão te ajudar, inclusive, nessa primeira etapa. Dica 2, usar a luminosidade ao seu favor. Então, ao acordar, se expor ao sol, luminosidade solar, pelo menos 30 minutos pela manhã vai ajudar você a dormir bem à noite. Isso está relacionado à produção de melatonina e ciclo sono-vigília. Além disso, o contrário é verdadeiro. Então, se de manhã você precisa se expor todo dia à luz solar, porque isso vai ajudar você a dormir na hora que você deitar sua cabecinha lá às 10 da noite no travesseiro, quando faltar 1 hora para a hora de dormir, você tem que parar de se expor à luminosidade. Luzes como telas pioram a capacidade de pegar no sono. Então, 1 hora antes da hora programada, ambientes mais escuros, não se expõe mais à tela. Isso vai facilitar você a pegar no sono. O ponto número 3, para que você consiga dormir nesse horário que você está se propondo, novo horário, para que você atinja a sua meta, é a famosa higiene do sono. E isso é o que funciona também para todo mundo. Se possível, deixar a temperatura do quarto mais baixa, isso facilita o sono, entre 20 a 23 graus. Quem puder, deixa essa temperatura mais baixa. Ambiente escuro também facilita o sono. Confortável, obviamente, você dorme muito melhor se tiver com um travesseiro gostoso, um colchão que você goste, do que se você tiver uma condição ruim. Preparar esse ambiente, isso envolve muitas vezes o tal do cheirinho, a aromaterapia, o silêncio e você ir entrando nesse novo hábito que é a famosa higiene do sono, que no começo talvez você não consiga dormir no horário proposto, mas se você persiste sempre no mesmo horário, com todas essas condições, você vai pegar no sono. E para quem ainda assim tem alguma dificuldade nesse início do sono, algumas dicas interessantes são meditação, e a gente tem vídeo aqui que eu vou deixar com uma série de aplicativos que você pode usar gratuitos para entrar no sono. Non-REM Deep Sleep, que é uma técnica também de meditação, tipo de meditação específico para você entrar no sono e que pode ser adequado para esse primeiro momento onde você ainda está tentando melhorar a qualidade do sono. E por fim, a dica número 5, eu vou falar brevemente dos suplementos que podem te ajudar. Lembrando que suplemento é a cereja do bolo. Se você não fizer essas 4 dicas que eu falei anteriormente, não vai ter suplemento nenhum que resolva o seu problema. Mas vamos lá, o número 1 é a melatonina. A melatonina é um hormônio produzido pelo nosso corpo naturalmente nessa questão do ciclo sono-vigília, da luz e da falta de luz. E você pode usar a melatonina para ajustar o seu relógio biológico, principalmente para te ajudar a adormecer. Ela faz muito sentido, por exemplo, em viagem, jet lag, nesses casos. O magnésio é importante para função neuromuscular e para ajudar a relaxar os músculos do sistema nervoso. Então, a gente precisa ter níveis adequados de magnésio para promover um sono profundo e reparador. Por isso que a maioria dos suplementos que são vendidos hoje para sono, inclui o magnésio. Número 3, a gente tem a teanina, que é um aminoácido do chá verde, que é um aminoácido presente no chá verde, que dá uma sensação de relaxamento e ajuda a induzir o sono. Número 4, a valeriana, que também é um suplemento bem interessante, que já tem estudos mostrando que ele ajuda a adormecer e também a melhorar a qualidade do sono, o que acho bem legal. A glicina, que é um outro aminoácido que também está relacionado à qualidade do sono e ela ajuda a baixar a temperatura corporal à noite e melhorar o sono profundo. Número 6, a gente tem o triptofano, também está presente na maioria desses blends para dormir. É um aminoácido essencial, ou seja, nosso corpo não produz. E ele é um precursor da serotonina e da melatonina. Por isso que a gente precisa de triptofano para que a gente melhore tanto o nosso humor quanto a qualidade do sono. E além do triptofano, tem o 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, que também tem a mesma função.
precursor da serotonina. Número 8, a ashwagandha, que é uma erva adaptógena que tem estudos bem legais para redução de estresse e ansiedade e que ajudam a melhorar a qualidade do sono. Por fim, número 9 é a famosa camomila. Os estudos com camomila não trazem resultados muito significantes para a melhora do sono, mas é um chazinho, mal não faz, e pode te ajudar a entrar no clima aí dentro das questões relacionadas à higiene do sono. Um último suplemento, a gente tem um vídeo específico e vou deixar para vocês o link da descrição que lá eu explico tudo, é o CBD, o cannabis medicinal, que também ajuda e tem estudos mostrando que ele melhora bastante a qualidade do sono e pode ser usado em atletas neste quesito sono. Vamos fechar então esse vídeo sobre sono e performance com o nosso resumo Fala Lu. Bom, relação sono e performance esportiva é direta. Você só vai performar e ter o seu melhor potencial e tirar tudo que você precisa dos treinos se você dormir bem. A falta de sono prejudica e muito a recuperação e além disso aumenta o seu risco de lesão. Para melhorar seu sono, principalmente estratégias relacionadas à rotina, horário fixo de deitar e acordar, higiene do sono e exposição à luz solar e diminuição de exposição a luzes durante a noite. Os suplementos são um auxílio, um a mais, mas você precisa principalmente dessas estratégias iniciais para que você durma bem e durma com qualidade. Quero que vocês comentem se vocês já tiveram dificuldades para dormir e quais foram as soluções que vocês encontraram. Na minha experiência, eu já tive fases onde eu tinha uma dificuldade maior para entrar no sono e aí eu fiz essa higiene do sono, melhorei a escuridão do meu quarto, a temperatura, coloquei um cheirinho e depois que eu acostumei, isso foi fundamental. E eu mantenho como algo que não pode faltar na minha rotina. É isso aí, até o próximo vídeo.